Bom dia, estamos aqui para mais um vídeo do projeto Falando em Cardiologia da Sociedade Brasileira das Ligas de Cardiologia. Meu nome é Cauê, eu sou vice-presidente da sociedade. Eu estou aqui hoje com o professor Carlos Gum, que é professor da Cardiologia da Unisa, é médico do Instituto Dante Pazanese e também é o presidente de honra da Sociedade Brasileira de Cardiologia das Ligas. Um prazer estar aqui com você, professor. Hoje a gente vai falar sobre o tema do infarto. E para começar, eu queria saber assim, qual a importância epidemiológica do infarto com supra, sem supra? Cauê, primeiro, antes de falar em infarto, eu queria elogiar realmente essa sua iniciativa, que é super importante para divulgar, capilarizar realmente conhecimentos na área de cardiologia, de um ponto de vista bem resumido, bem prático. Isso é super importante. Agradecer realmente essa sua iniciativa, que é muito importante para a Sociedade Brasileira das Ligas. Outra coisa, em termos de importância do infarto agudo do miocárdio, isso é super importante, é muito atual, porque o infarto ainda é uma das doenças aqui no nosso país que tem taxas de mortalidade muito elevadas. Então nós precisamos tentar fazer o diagnóstico mais precoce possível e ter alguns sistemas que façam o reconhecimento do infarto agudo com supra de ST. Vocês sabem que a gente vai em muitos pronto-socorros aí, e por incrível que pareça, nós não temos cardiologistas na porta do pronto-socorro, e às vezes o diagnóstico do infarto não é feito de maneira adequada, e vocês sabem que a cada minuto que passa o indivíduo infartado, que a artéria está totalmente ocluída e o músculo está necrosando, você aumenta a mortalidade desses pacientes. Então, para mim, um dos pontos importantes, e nessa última diretriz foi muito salientado, a diretriz agora de 2017, é fazer um reconhecimento exato, precoce, de alguns critérios específicos de elevação do segmento ST em algumas derivações, no mínimo de 1 milímetro a 2 milímetros, dependendo da faixa etária do paciente. Se o paciente tem menos de 40 anos de idade, hoje nós consideramos 2,5 milímetros de supra. Se o paciente tem mais de 40 anos de idade, 1 milímetro de supra já está mais do que bom, sobre diferenciar daqueles aspectos de repolarização precoce que o indivíduo jovem pode ter. Mas eu acho que essa pergunta nós temos que treinar os nossos clínicos em reconhecer o infarto de uma maneira muito precoce, e o reconhecimento é baseado em dois quadros principais. Primeiro, quadro clínico, e segundo, eletrocardiograma. Não esperem marcadores de injúria miocárdica para fazer o diagnóstico de infarto com supra. Vou repetir, marcador de injúria miocárdica para os quadros de infarto sem supra ou angina instável. Para os quadros de infarto com supra, marcador de injúria somente tem valor prognóstico, não tem nenhum valor no diagnóstico de infarto com supra. Isso é muito importante, e a gente sabe que em termos de marcadores, isso é bom também salientar para vocês, que hoje as troponinas de ultrassensibilidade, de alta sensibilidade, elas são extremamente assim sensíveis, mas pouquíssimos específicas. Isso cria uma confusão também nos pronto-socorros, porque existe uma série de outras patologias que sobem troponina ultrassensível. O clínico geral e o cardiologista geral vê às vezes uma troponina ultrassensível elevada, já acha que é infarto. Muitas vezes não é, cara. Isso é muito importante. No pronto-socorro chega crise hipertensiva, ataque supra, infecção, embolia, tudo sobe a troponina. Você se sente à vontade já, você que está terminando o seu curso, já daqui a pouquinho você já vai receber o diploma para usar essa troponina ultrassensível no pronto-socorro e saber de fio, às vezes ela pode te causar um pouco de confusão. Sim, eu acho que isso é bem importante, porque realmente a gente vê essa confusão acontecendo várias vezes. E é exatamente isso, cada vez a troponina parece que ela vai ficando mais sensível, subindo com outras patologias que muitas vezes não é de conhecimento do acadêmico, ou às vezes acaba esquecendo que essa tal doença pode subir, essa outra pode subir, e pode gerar com certeza essa confusão, sem dúvida nenhuma. E essa confusão que o Caê está sentindo, e ele vai sentir daqui 1, 2 anos com certeza, está gerando muito cateterismo normal, porque o indivíduo chega com uma tropo, que vocês falam, uma tropo tocada, uma tropo um pouquinho elevado, vai ver uma crise hipertensiva, só que vai para o cateterismo vai dar totalmente normal. Mas são novos critérios que existem, é importante a gente treinar o pessoal no diagnóstico clínico e eletrocardiográfico. Essa troponina ultrassensível, às vezes ela pode atrapalhar, ela só tem que valorizar a clínica. O eletro e a clínica são os pilares fundamentais do diagnóstico. Troponina, calma, para prognóstico é importante. O diagnóstico não tem nenhum valor. Cada vez mais
Então você acha que a importância da anamnese do exame físico, mesmo na parte da emergência, que às vezes é um pouco negligenciada? É negligenciada, mas volto a falar, nós temos que valorizar uma boa clínica para dizer que aquela troponina está aumentando por isquemia, é uma injúria do miócito por isquemia e não por um processo séptico, por uma embolia, por uma arritmia, senão a gente vai fazer besteira. Mas é importante essa fase do diagnóstico do infarto com supra, né? Um outro aspecto, Cauê, que acho que vale a pena a gente talvez salientar, é que hoje a gente sabe que às vezes aquela briga que existia no infarto com supra, de tratamento com trombolítico ou com angioplastia, para a gente abrir o vaso, abrir a coronária, que o termo técnico é reperfundir a coronária, para diminuir a injúria, para diminuir a destruição do miócito, essa briga de forma nenhuma não existe mais. Nós sabemos que existe uma série de trabalhos mostrando que a angioplastia é superior, mas nas primeiras 1, 2, até 3 horas, se você fizer trombolítico, ele é tão bom quanto a angioplastia. Não precisa ficar penalizado, porque eu brinco às vezes, o nosso hospital escola, da Faculdade de Medicina aqui de Santo Amaro, nós não temos angioplastia, mas se você utilizar um bom trombolítico, fibrino específico, que tem taxas de reperfusão elevadas, vai abrir a artéria de um ponto de vista também satisfatório. Porque é uma ilusão aqui no nosso país, eu sempre brinco com os hemodinamicistas, dizendo que tem angioplastia para todo mundo. A gente sabe que funcionando 24 horas por dia, relógio 24 horas não tem. A maioria dos hospitais não tem. Isso no nosso país, não vão passar hoje de 13% a 17% que tem angioplastia 24 horas por dia. Isso é importante a gente lembrar. É um aspecto importante. E também alguns termos que a nova diretriz mostrou, não existe mais, que você estava acostumado a ouvir, tempo porta-agulha, que era o indivíduo chega no hospital e vai para o trombolítico, é chamado desde a porta até a agulha, que começou a fazer o trombolítico, o tempo porta-balão, que é o indivíduo chegou com a dor, vai ter angioplastia para reperfundir. Esses termos hoje estão abolidos na última diretriz. Hoje em dia a gente está definindo um outro termo, traduzindo para o Brasil, que é o First Medical Contact, o primeiro contato médico até a estratégia de reperfusão, seja ela química ou seja ela mecânica. Então, do primeiro contato e diagnóstico, vai um paramédico, olhou eletro, na ambulância, na casa do paciente, reconheceu que é infarto, começa a contar o tempo do infarto. Clínica e eletro, isso é muito importante. Que mudanças você coloca de importância que essa diretriz nova trouxe aí para a gente? Eu acho que algumas outras coisas trouxeram, primeiro, em termos de fármacos, de drogas para serem feitas no manuseio do infarto agudo do miocárdio. Mais uma vez, está se dando importância cada vez mais a 2 tipos de fármacos na fase aguda, depois que você reperfunde ou com fibrinolítico ou com angioplastia, é o uso de fármacos antitrombóticos, e hoje dos antitrombóticos se divide mais uma vez em antitrombínicos, o papel das heparinas na fase aguda do infarto com supra, e vem aí um grande papel de uma série de trabalhos mostrando que heparina de baixo peso molecular, por exemplo, uma enoxaparina, uma outra heparina de baixo peso molecular, após fibrinolítico, realmente se torna obrigatório e mandatório para evitar a reoclusão do vaso após fibrinolítico. E hoje a enoxa ainda continua, a enoxaparina continua como terapêutica de eleição junto com o fibrinolítico. Faz o fibrinolítico simultaneamente, depois de 15 a 20 minutos, enoxaparina para diminuir essa fase de reoclusão. E como droga antiplaquetária, continua também a introdução de novos antiplaquetários junto no infarto agudo do miocárdio, que foi reperfundido com angioplastia ou com trombolítico. Se dá aí os novos antiplaquetários, hoje é classe 1, até melhor que o clopidogrel, que seria tanto prasugrel como o ticagrelor, são os 2 fármacos que são bastante prescritos nessa fase. Aqui no Brasil é meio difícil, porque, infelizmente, por questões de custo, o nosso sistema de saúde privilegia ainda o clopidogrel, que também é uma droga boa, mas em termos de potência, rapidez de ação, efetividade, mortalidade, realmente os novos antiplaquetários são um pouquinho superiores em relação ao clássico clopidogrel nesse cenário. E uma outra coisa importante nessa diretriz que surgiu é que antigamente a gente se discutia muito, quando o indivíduo chega infartado, que uma artéria, por exemplo, está ocluída. Vamos supor que ele tem um supra em parede anterior, significa que talvez a descendente anterior esteja ocluída. Então você reperfundiu essa artéria e ele tem lesões em outras coronárias. Vale a pena fazer angioplastia e colocar um stent só nesse vaso ou já tratar os outros vasos?
está existindo uma tendência um pouco mais invasiva de já se tratar as outras artérias, não só a artéria culpada pelo infarto, mas as outras artérias, se não imediatamente, pelo menos antes da alta hospitalar. E não estagiar tanto, que a gente fazia provas de isquemia para saber se tem isquemia e depois realizar-se ou não a angioplastia. Existem alguns conceitos que estão mudando, por exemplo, no choque cardiogênico, existia agora, nessa última diretriz, saiu de novo uma meta-análise mostrando que no paciente chocado, talvez tenha validade de fazer um procedimento mais completo. Você vê como as coisas evoluem. Isso era até, Cauê, eu diria agosto de 2017. Agora, em novembro de 2017, há 15 dias atrás, no nosso congresso do TCT, sai um outro trabalho um pouquinho controverso, que é o chamado Culprit Shock, que mostrou que não tem-se tanta certeza que se tratar todos os vasos no choque cardiogênico seja importante. Medicina é isso, quer dizer, alguns favoráveis. O que você tem que saber? Ter bom senso, critério, espera, que eu sempre falo, é a poeira baixar e tenta em conjunto solucionar para o paciente a melhor coisa. Trabalho, randomizado, mas muitas vezes a individualização do caso é muito importante para você tentar fazer uma coisa boa para o nosso paciente, né? E quando a gente pensa em stent ou cirúrgico, mudou alguma coisa nesses critérios? Continua igual? Como que está? Eu acho que hoje, cada vez mais, a cirurgia na fase aguda, já que nós estamos falando de infarto agudo de miocárdio, ela está só deixada, entre aspas, para o segundo plano, se você tiver complicações mecânicas. Se você tiver um indivíduo que infartou e fez, por exemplo, uma comunicação interventricular, ele fez uma CIV, ou fez uma ruptura de parede livre, aí não tem jeito, quer dizer, ele vai para a cirurgia, mas a quantidade de pessoas que hoje estão complicando com uma CIV, que é uma comunicação interventricular, ou uma ruptura de parede livre, está diminuindo muito por causa da reperfusão precoce, por causa dos stents e dos trombolíticos mais acessíveis, estão se reduzindo de forma muito expressiva as complicações, onde teria indicação de cirurgia na fase aguda. Então, eu acho que caiu muito. Caso de complicações mecânicas, sim. Se não, você tenta esfriar o processo, faz o tratamento, põe stent. Se precisar depois fazer cirurgia para complementar o tratamento em outros vasos, espera essa fase aguda, espera cicatrizar e depois faz o tratamento complementar desses pacientes. Mas eu acho que nós temos que cada vez mais, eu volto a falar, se a gente fizer o reconhecimento precoce, fazer as coisas básicas, que é recanalizar o vaso, abrir o vaso, na grande maioria do Brasil, com trombolíticos, em serviços de excelência com angioplastia, com certeza nós vamos diminuir muito a mortalidade de infarto aqui no nosso país. É importante fazer isso aí, que a gente corre aí o país e vê que a mortalidade ainda é muito elevada. Só para você ter uma ideia, no hospital onde você faz a sua clínica, que é o nosso hospital, a nossa mortalidade de infarto agudo até um tempo atrás era muito elevada, acima de 2 dígitos. Eu não vou falar aqui a expressão, o nome, mas muito elevada. Bastou fazer, às vezes, um processo de educação, de utilização de trombolíticos de uma forma racional, mostrar o que é tal, essa mortalidade caiu mais de 50%. Coisas relativamente simples, né? Acho que a gente tem que falar isso no infarto agudo de miocárdio. Se você tivesse que deixar uma mensagem para o acadêmico que ele não pode esquecer de infarto, ou que você acha importante colocar, principalmente para o público acadêmico? Eu acho que os acadêmicos, se vocês souberem, veja bem, clínica de infarto, dor de infarto, aquela dor típica, clássica, irradiação para o braço, membro superior, quadro sugestivo de dor isquêmica, aperto no peso, aquele paciente que vem com a mão aberta, lembra? Não pontiaguda, não apontando, junto com um outro critério de eletro, ótimo para o acadêmico. Tentou fazer o diagnóstico, se não sabe tratar, não tem problema, encaminha para um centro ou para uma pessoa mais experiente que está do seu lado, mas esse primeiro contato na emergência, de sentir o cheiro do infartado, a dor clássica e alguma alteração do eletro, já é fundamental para você tomar uma estratégia agressiva, reperfundir essa artéria e diminuir realmente a injúria do paciente infartado. Isso é super importante. Queria agradecer a presença do Dr. Gum, que sempre esteve junto com a gente na sociedade, sempre ajudou em todos os projetos que a gente teve que fazer. É um prazer tê-lo aqui hoje.